Vamos continuar nesta primeira palestra do dia desta segunda-feira com a continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Não sei se está alguém de novo, mas temos vindo a estudar os vários capítulos deste livro, que é fundamental para a doutrina espírita. Eu iria começar por fazer uma pergunta. Será o diamante o exemplo da perfeição? Temos aqui o exemplo do diamante. E por que não a grafite? Por que farei eu esta pergunta? Podemos ver que, na sua essência, ambos os minerais têm quimicamente o mesmo componente, unicamente carbono, e a ligação entre esses átomos de carbono. Perguntareis porquê isto? Porque, de facto, a única coisa que os diferencia é a sua conformação espacial destes átomos. Nada mais. Assim, será que esta perfeição está no brilho que emite na sua transparência depois devidamente lapidado pelo artista? Ou só pelo seu valor material? Uma reflexão poderemos reter baseada nesta evidência dos materiais dos minerais, ao dizer-nos que a conformação que adotamos, ou que deveremos nós adotar, uma vez que na nossa essência todos nós provimos do mesmo local. Somos partícula de um todo divino. Todos temos sangue, células, cabelo, olhos, boca. Portanto, na essência, somos essência divina. Temos a mesma essência. Adotaremos nós uma conformação diferente perante a nossa vida, perante as nossas vidas? Perante o Espírito eterno que somos, será que já admitimos isso para nós? Somos mesmo Espírito eterno? E esta conformação vai ditar a luz que vamos emitir, ou não, ou sermos mais apagados, ou ainda não emitirmos luz nenhuma. Depois de um percurso de aprendizagem e progressão que é inevitável. Por isso aqui estamos, a aprender, a absorver o conhecimento que nos é trazido pelos Espíritos, que já foi codificado, e a tentar nos transformar num verdadeiro diamante, como seres imortais que somos, a caminho da perfeição. Assim, este capítulo consagra vários itens, que eu vou tentar abordar de forma breve, não incidindo arduamente sobre todos os pontos, uma vez que é vasto. Aconselho a todos, se puderem, chegando a casa, a o lerem. Não é muito grande, 15 minutos do vosso tempo serão preciosos para um aprendizado e para sedimentar aquilo que eu irei transmitir-vos ou tentar transmitir hoje. Assim, este capítulo aborda quais são os caracteres da perfeição. O homem perfeito, o homem de bem, baseia-se em quê? Os bons espíritas, quais são as suas características? O que é que devem ter na sua essência? A parábola do semeador e algumas instruções vindas do mundo espiritual. O dever, a virtude, os superiores e os inferiores, os homens. O homem no mundo e como cuidar do corpo e do espírito. Será que isso é importante? Cuidarmos do nosso espírito e do nosso corpo? Veremos. Assim inicio com uma passagem de Mateus que nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Será que conseguiremos atingir essa perfeição? Chegar ao nosso Pai Celestial? Bom, numa abordagem breve, isso parece-nos um bocado ilusório, não é? Nunca conseguiríamos ser tão perfeitos quanto o nosso Pai. Mas poderemos atingir uma perfeição que nos permite um caminho
e chegar a algo melhor. E aqui é-nos dada a indicação para amarmos os nossos inimigos. Será que conseguimos amar os nossos inimigos? Jesus o disse: amar os nossos inimigos é fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Será que conseguimos fazer isto? Parece-nos um pouco difícil de ultrapassar sequer esta imagem, quanto mais fazê-lo e praticá-lo na sua verdade. Por isso, a essência da perfeição baseia-se na caridade, na sua mais alta acessão, o que implica a prática de todas as virtudes, como seja a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento, sem nada esperar em troca. Pois que, ao sermos perfeitos, praticamos a caridade e todas estas virtudes que acabei de citar, pelo simples facto de sim, porque é isso que sentimos no nosso coração, porque é isso que está na nossa essência, é isso que está na nossa consciência, quando já conseguimos adotar essa postura de vida. E nada irá em contra isso. Não esperamos elogios, não esperamos carinhos. E quantas vezes esperamos uma má palavra ou até um murro, até sermos agredidos? Quem sabe? Não terá sido assim com Mandela, não terá sido assim com Gandhi, que foi assassinado e que um legado tão grande nos deixou? Pois bem, eles já seriam perfeitos. Já teriam uma perfeição muito diferente da nossa que ainda almejamos tentar alcançar. Tentar, digo eu, a seu tempo e com breves passos. O orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Disse-nos o ministro Genésio, que está publicado no Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. É um livro maravilhoso que eu aconselho a ler, também há um filme, e que muito nos ensina acerca da relação e da comunicação entre este nosso plano terrestre e outros planos, o plano espiritual e outros lares. Portanto, estes são os verdadeiros impasses que nós temos que ultrapassar para conseguirmos chegar à perfeição, o orgulho e o egoísmo. Uma vez que toda a forma de servir é uma bênção. Portanto, quando conseguimos despir esta roupagem e não pensar que vamos obter algo em troca, em benefício para nós, ou que vamos ter riqueza, ou que vamos ter paz, ou vamos fazer isto porque depois vai-nos ser trazida a recompensa, só assim é que vamos conseguir dar mais um passo de gigante, diria eu. Uma vez que é na vontade e na persistência e no merecimento que andam de mãos dadas que nos conseguem levar a este destituir de todo o egoísmo que por vezes possuímos, porque ainda não conseguimos amar aquele que nos calunia, aquele que nos ofende. Não conseguimos sequer orar por eles. E é tão fácil pedir, porque quantas vezes são pessoas ainda que estão sem luz, não é? E que precisam de luz. Então aproximam-se de quem a tem ainda já um bocadinho ou que já consegue ter essa luz. Não basta às vezes se diz que as melgas são atraídas pela luz, não é? Portanto, se calhar temos que pensar um pouquinho assim. Não que essas pessoas sejam melgas, como é óbvio, não queria dizer isso, mas em pensar que elas nos estão a estender a mão para a gente as auxiliar, as ajudar, a deslevar um bocadinho do nosso brilho e da nossa luz. Por isso não devemos negar essa vontade, devemos ser persistentes e dar a mão, porque quando o servidor está pronto, o serviço aparece, independentemente daquilo que estejamos preparados ou não, porque a preparação vai-se fazendo a cada momento, a cada instante. E a preparação é uma preparação íntima, é uma preparação dos nossos corações, da nossa alma, do nosso espírito. Não é necessário muita instrução, não é necessário muita ciência. É preciso o conhecimento, é preciso estudar, como é óbvio. Mas não é isso que nos conduz, diria eu, à salvação, à perfeição, mas sim o nosso coração, o nosso verdadeiro coração, os nossos verdadeiros sentimentos pelo nosso próximo.
Por isso, o homem de bem é o verdadeiro homem que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Interroga a sua consciência a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, sobre os seus próprios atos. E diz: terei violado esta lei do amor, da justiça, da caridade? Será que eu fiz tudo o bem que podia? Será que fiz tudo o bem? Será que desprezei alguma ocasião em que poderia ser útil ao meu próximo? Útil a mim próprio? Porque muitas vezes também nos esquecemos que, primeiramente, temos que saber quem somos. Já Aristóteles dizia: conhece-te a ti mesmo. Se nós não conseguimos conhecer-nos a nós mesmos, como vamos conseguir conhecer o outro e perceber quais são as suas necessidades? Perceber o que é que eles precisam? Perceber qual é a palavra no momento certo? Portanto, temos que pensar e interrogar-nos se ninguém tem queixa a fazer de nós. Será que alguém tem alguma coisa a dizer de nós, a apontar-nos? Enfim, se fizermos a outra em tudo o que desejara que fizessem por nós. Se eu estivesse naquela situação, que gostaria eu que fizessem por mim? Então, é esse o caminho. É fácil, não? Parece-nos fácil. Porque não o fazemos. Porque por vezes nos falta a fé. Nos falta a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua imensa sabedoria. Pois nada acontece sem a sua permissão e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Verdadeiramente é isto, porque por vezes nos perdemos, falta-nos o sentido para a nossa vida, para a nossa caminhada. Temos 2 caminhos e não sabemos por qual optar. Não temos tranquilidade, não acalmamos, não confiamos. Falta-nos a confiança em Deus e na sua vontade. E em perceber que Ele tudo faz pelos seus filhos e que tudo faz para o nosso bem maior, que é a perfeição. Falta-nos a fé no futuro. Por isso é que Ele nos coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Certo? E vimos tantas vezes quantas precisarmos, tantas vezes quantas nós quisermos, tantas vezes quantas formos impulsionados para vir para o nosso melhoramento. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e devemos aceitá-las sem lamentações, porque é para o nosso bem, é para a nossa caminhada maior, é para nos transformarmos num ser melhor. Devemos encontrar satisfação nos benefícios que distribuímos, nos serviços que prestamos, nas alegrias que proporcionamos aos outros quando enxugamos as lágrimas do nosso irmão, nas consolações que prodigamente podemos prestar aos aflitos. Porque sim, ainda há muitas pessoas aflitas e quantas vezes nós não percebemos e estão bem sentadas ao nosso lado. Em casa, no nosso próprio lar, onde nós exercemos o nosso trabalho profissional e nem nos apercebemos. Vivemos mais com as pessoas com quem trabalhamos e quantas vezes até nos esquecemos do seu sobrenome. Nem sabemos quantos filhos tem, se está feliz, se está triste, se está alegre. Enfim, nem lhe damos uma palavra às vezes de bom dia. Sentamos na cadeira, abrimos o computador e mais um dia passa, sem nada fazermos pela nossa evolução e pelo nosso progresso. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Tal e qual como o diamante e a grafite, eles na sua essência, nós na nossa essência. Todos os homens neste plano somos um espírito e temos um corpo, que na verdade é constituída pelos mesmos átomos, provém do mesmo local. A única coisa que difere é porque, de facto, iria ser muito monótono se fôssemos todos uma série contínua, sempre a ver as mesmas caras, nem conseguiríamos distinguir-nos, não é? Já pensamos nisso. E quão bonito é esta cor destes nossos irmãos.
e que alegres estão, já viram? Esta alegria é contagiante e é nisso que devemos pensar. E por vezes provações mais altas eles têm e passam-nas com um sorriso nos lábios. Porque não conseguimos nós fazer isso também. Não devemos alimentar o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. É exemplo de Jesus que perdoou e esqueceu as ofensas de quem o assassinou, de quem lhe deu vinagre a beber, de quem o crucificou. Só os benefícios podem ser lembrados, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Portanto, havemos de perdoar tantas quantas vezes for necessário para que nos perdoem a nós, para ficarmos em paz. A própria oração que Jesus nos ensinou ao Pai, assim o diz: perdoa-me, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Portanto, o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E aqui o Cristo disse-nos: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Quem de nós está isento de pecado ou de falha e que possa apontar um dedo que seja ao nosso irmão? Nenhum. Não é? Ainda não estamos nesse plano. Ainda nos falta muito para conseguirmos. Julgo que quando atingirmos essa perfeição, né, este dizer até será impensável, não é? Tirar a pedra a alguém. O que é isso? Atirar o que quer que seja a alguém. Não é só se for com um abraço ou com um beijo. Mas isso é fácil depois fazer quando já formos suficientemente evoluídos. Ainda noutro capítulo, é-nos apontados alguns caminhos para os bons espíritas. O que é isso de sermos bons espíritas? Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Sim, sentido, para além de compreendido. O espiritismo conduz aos resultados expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como puro cristão. Portanto, um verdadeiro espírita, ou um bom espírita, tem que, acima de tudo, ser um homem de bem e ter os caráteres da perfeição e da virtude. Não institui nenhuma nova moral, o espiritismo apenas facilita aos homens a compreensão e a prática do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida. Não é ligar-nos às manifestações, mas sim ao seu alcance moral. Ao alcance moral das mensagens que nos é trazida pelos espíritos tão amorosos e tão bondosos que nos vêm auxiliar e dar a mão para que consigamos ultrapassar as nossas dificuldades, que ainda são muitas. Portanto, temos que negar as inclinações viciosas e o domínio que nós ainda detemos sobre a matéria. O domínio que detemos ainda de querermos ver com os olhos da cara. É preferível vermos do que sentirmos. Porque é isso, o nosso coração também não tem olhos. Temos que abrir esses olhos. É esses que nos está a ser pedido para que façamos. Abrir os olhos do coração. É na transformação e maturidade do senso moral que permite reconhecer o verdadeiro espírita, baseado na vontade firme de se libertar da satisfação do seu horizonte limitado. Sim, os nossos olhos e esta nossa matéria, este nosso corpo que alberga um espírito imortal, ainda nos limita muito nesta condição e nesta transformação. E é isto que nos é pedido vencermos. Vou agora falar um bocadinho da parábola do semeador. Eu não pus aqui a parábola toda porque ela é um bocadinho extensa e iria ser, se calhar, um bocadinho maçador, mas depois eu convido-vos a ler. É muito bonita e alguns conhecerão a parábola. Eu pus a segunda parte da parábola, em que Mateus nos diz: escutai, pois, vós outros a palavra do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Portanto, nós temos que preparar o nosso caminho para receber as sementes. E a parábola inicial, Jesus figura
de que forma, por vezes, o semeador, ao lançar as suas sementes na terra, dependendo do local onde ela for depositada, ela vai ou não germinar, vai ou não vingar e dar o seu fruto, de acordo com o que lhe é cabido no seu desenvolvimento, se o terreno é fértil ou não, se o terreno tem as condições para receber essa semente e germiná-la. Então, assim, nós também somos como esse terreno. Podemos ser férteis ou não, podemos ter boa terra, pode estar fofinha e bem alimentada, bem azotada, com o oxigênio todo necessário, com água, ou então ainda podemos ter muitas pedras que impedem que essas sementes germinem. Portanto, aquilo que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Portanto, estas pedras até permitem que a semente seja depositada, mas depois ela não vai conseguir germinar, ainda não está preparada. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo revés e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Esta é outra parte, que vai germinando, mas depois falta-lhe a água, falta-lhe o alimento. Não é? A qualquer palavra ou a qualquer outra solicitação ou outro estímulo, as pessoas fogem e já não quer saber, não é? Já não quer escutar. Isto não é para mim, afinal. Vou ali por outro caminho. Aquela festa até é mais bonita. Vamos lá. Aquele que recebe a semente entre espinheiros e o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Portanto, podemos ter até um terreno bom. Se dá espinheiros, até pode ser relativamente bom. Mas, como qualquer erva daninhas, vai não permitir que essa semente germine, que a palavra que é lá depositada dê os seus frutos. Porém, aquele que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 70 ou 30 por um. Portanto, aquele que já tem um terreno preparado, um terreno cuidado para receber essa palavra, vai permitir que a semente germine e vai cuidar dela todos os dias, a cada momento, sem a desprezar e sem faltar com a água, que no fundo é o nosso cuidado, a nossa vigilância pelos pensamentos, pelas palavras, pelos atos que provocamos e causamos a nós e aos outros. Portanto, que fiquem as melhores sementes por onde eu passar. Esta será a ideia do homem de bem. Semear e que fiquem só as melhores sementes. Aquela palavra ou aquele ato que não foi cuidado e que não foi bem gerido, esquecer e já não mais voltar. Então, qual é que é o nosso dever para o alcance da perfeição? É uma obrigação moral, essencialmente. O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós mesmos. Portanto, isto será uma máxima que todos conhecem, penso eu. Portanto, os nossos limites terminam onde começam o dos outros, não é? Portanto, a nossa ação ou a nossa felicidade vai terminar exatamente no ponto em que começa a do outro. Portanto, respeitar o espaço, respeitar o ar do nosso próximo. Ele é o nosso semelhante, tal e qual como nós. Portanto, se nós queremos ser respeitados, então temos que nos dar ao respeito, acima de tudo, e respeitá-los também. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, diz-nos Lázaro, em Paris, 1863. Portanto, o homem deve cumprir com o seu dever, deve cumprir com aquilo que lhe é pedido na primeira instância. Acima de tudo, amar quem nos criou, amar a Deus,
amar as restantes criaturas e, por fim, amar-nos a nós próprios. Sim, não nos devemos esquecer de nós, porque só sentindo aquilo que nós somos é que poderemos também sentir o nosso semelhante. E devemos, é nosso dever proteger o nosso semelhante, proteger as nossas crianças, proteger aqueles que vêm para nos trazer a mensagem, para nos trazer algo de bom. Eu deparei-me com esta imagem, pode até escandalizar-vos, mas é a realidade. É a realidade ainda deste nosso plano. E foi a última frase de um pequenino sírio, vocês devem saber o que é que está a passar na Síria, não é? De 3 anos de idade e que disse antes de morrer: eu vou dizer tudo a Deus. Portanto, já não podemos ser homens de bem. Alguém tem alguma coisa a apontar-nos. Esta criança vai queixar-se. Não é? E nós vimos no início da palestra, não é? Portanto, sermos perfeitos é quando não temos ninguém, nada a apontar-nos. Não é? Quando nós nos questionamos a nós próprios. Portanto, meus companheiros, ainda temos muito para andar. Andar sobre que caminho? O da virtude. E existem perigos para as virtudes humanas. Portanto, nós devemos ter riqueza com trabalho, do nosso suor, sim. Uma riqueza que possibilite o bem ao nosso próximo, ao nosso semelhante e ajudar quem está na maior dificuldade. Devemos ter prazer sem consciência, ou não. Prazer com consciência. Porque se não temos consciência, que prazer iremos ter nós? Que ganho vamos ter disso e dessa aprendizagem? Outro perigo é o conhecimento sem caráter. Podemos ter e ler muito. Somos muito instruídos, muito dotados. Temos a ciência nas nossas mãos. Mas se não aplicarmos com o caráter do homem de bem, com o coração, o que vamos nós alcançar? Os negócios sem ética, a ciência sem humanidade, a religião sem sacrifício e a política sem princípios. O que é isto? Virtudes? Mahatma Gandhi sugere-nos uma mudança em geral requer uma mudança em particular. Portanto, só uma reforma intensíssima do nosso interior, do nosso eu, é que consegue uma mudança em particular em todas as virtudes, em todos os campos. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Temos que afastar, porém, dos nossos corações tudo o que seja orgulho e vaidade, o amor próprio baseado nos elogios, no erguer de status, porque eu fiz isto e eu sou bom. Que sempre desadornam as mais belas qualidades. Aquele que se elogia a si próprio, deveremos sempre desconfiar, provavelmente. Não é? E ainda este espírito bondoso que nos trouxe esta mensagem, François-Nicolas Madeleine, em 1863, pergunta: o que direi, porém, daquele cujo único valor consiste em parecer o que realmente não é? Sim, porque os nossos dias temos vindo a denotar que hoje em dia já nem é preciso ter, basta parecer. E se parecermos, bom, já somos. Podemos até nem ter, mas se parecermos, está tudo bem, aceitamos, não é? E o que é que são os homens superiores e inferiores, ou num estatuto de superioridade ou de inferioridade? Aonde é que isto nos vai conduzir? Se Deus pergunta ao rico: que fizeste a fortuna que devia ser nas tuas mãos, um manancial a espalhar a fecundidade ao teu redor? Também inquirirá aquele que disponha de alguma autoridade. Portanto, nós sabemos que nós temos ainda estratos sociais e temos chefes e temos subalternos. Ainda estamos num plano em que isso é necessário para a nossa evolução. E vamos ver porque que isso é necessário. Porque Deus nos vai inquirir: que uso fizestes dessa autoridade que vos dei? Que males evitastes? Que progresso facultastes? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos.
ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasses a subir até mim. Portanto, é nosso dever, quando já temos algum aprendizado e adquirimos determinado poder, em termos institucionais ou o que seja, não é? Ampararmos quem não tem ainda essas capacidades e darmos a mão a esse irmão para que ele possa também erguer-se e caminhar ao nosso lado. Nem atrás, nem à frente, ao nosso lado. Em relação aos inferiores, eu não me referi aqui, mas compreenderemos certamente que se estaremos numa situação de inferioridade ou subalterna, não é? Será porque teremos algo para aprender, algo para combater em termos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, não é? E saber acatar as ordens que nos são dadas. Ainda temos muita dificuldade em acatar ordens. Mas porquê? Qual é que é o problema de alguém mandar? Mandar é muito difícil, vocês já pensaram? Mandar é preciso saber mandar e nem toda a gente sabe mandar. É muito difícil, é uma responsabilidade muito, muito elevada, que nem todos estamos preparados para exercer. É preciso saber fazer, saber ser. E que homens seremos nós neste mundo, neste plano de terra? Ainda um Espírito protetor nos diz: não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente à prece e à evocação mental, estamos-vos convidando a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que as possa santificar. Portanto, aqui o convite, e é-nos transmitido que não devemos ser ermitas, não nos devemos afastar das nossas comunidades, do nosso trabalho, da nossa função que nos é pedida. Não, é aí que nós devemos estar. E nós estamos exatamente no local onde devemos estar, onde nos é pedido, onde pedimos para estar, para evoluirmos. Portanto, nós devemos ajustar à sociedade onde vivemos. Agora devemos é perguntar: e eu quero ser um homem de bem nesta sociedade? Que devo eu fazer? As dicas estão aqui, o caminho está aqui. Portanto, acho que não será muito difícil responder esta questão. Porque só assim é que conseguimos santificar com pureza tudo aquilo que fazemos, quando estamos integrados no nosso meio e conseguimos dar o melhor de nós. Pois então devemos cuidar do corpo e do espírito para que isto se possa tudo concretizar, verdade? E será que a perfeição moral consiste na tortura do corpo? O que é isto, o nosso corpo? O nosso corpo não é mais do que algo, um invólucro, uma roupagem para o nosso espírito. O nosso espírito encontra-se aprisionado neste corpo para evoluir, para progredir. Nós precisamos deste corpo para que isso ocorra, para que isso suceda. Portanto, nós devemos amar a nossa alma, porém cuidar do nosso corpo, uma vez que este é instrumento daquela. O nosso espírito precisa deste instrumento precioso. Por isso, não o podemos desvalorizar. Temos que o cuidar muito, muito bem. E está nas nossas mãos. É a responsabilidade nossa e única fazê-lo. Pois quem pior do que nós faz mal ao nosso corpo e cuida mal dele. E não dormimos, e não descansamos, e não oramos, e não silenciamos. Não fazemos essas coisas todas porque não cuidamos também do nosso espírito. Não comemos, ou comemos mal. Na realidade, toda a doença no corpo é processo de cura para a alma. E é verdade. Porque quando erramos, vamos ter o retorno. Certo? Se não cuidamos, o que é que vamos ter? Vamos ter saúde? Vamos ter bem-estar? Não. Vai acontecer alguma coisa, não é? E se a gente se coloca a jeito, pois
aí vem bater à porta a doença, porque vai nos alertar, tu estás a cuidar mal do teu espírito, tu estás a cuidar mal do teu corpo, não é esse o caminho. Portanto, depois é posteriormente a todo o processo de cura, o processo de fortalecimento que nos vai permitir dar mais um passo. E quantas vezes acordar, quantas vezes é quando uma doença nos bate à porta, e muitos serão o exemplo disso, ou um desgosto, ou, enfim, algo que nos provoca sofrimento ao corpo, a este invólucro que alberga a alma, que vai assinalar que estamos de olhos fechados e temos que acordar. É momento para acordar e para despertar. É momento para sair da nossa crisálida e esvoaçarmos as nossas almas de borboleta. Sereis porventura mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Está toda na reforma porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornar-vos dócil à vontade de Deus e o único de alcançares a perfeição. Diz-nos Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. E que bonita mensagem, não é? Quem pensa em fazer isto? Muito poucos de nós. Conseguimos nos humilhar perante alguém, conseguimos dobrar-nos às dificuldades. Ainda temos muito rancor dentro de nós e teimosia. Ai, alguém me fez mal? Pois, vai ter a paga, pois não vai sair impune. Vai ser pago exatamente na mesma moeda. Quantas vezes pensamos isto, não é? Não é fácil. Portanto, temos que alterar toda a nossa conduta e todo o nosso pensamento para conseguirmos fazer esta reforma interior. Diz-nos Chico Xavier, o que a gente não pode mesmo nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Maravilhoso, não é? Então, e que tipo de pessoas queremos nós ser? Mais ou menos? Não, pois não. Então, vejamos. Deus é amor e aqueles que amam santamente, Ele o abençoa. Sejamos todos espíritos a caminho da perfeição. Espero ter-vos deixado esta mensagem maravilhosa. Por acaso, este capítulo é delicioso. Nada será por acaso, não é? Nem este momento em que aqui estamos reunidos, porque com certeza todos fomos tocados, todos guardamos algo para este caminho da perfeição. Quanto mais não seja abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, para que temos algo a fazer. Amar o nosso próximo, amar a Deus. Obrigada pela vossa atenção.